Você já parou para pensar na solidão de um homem que carrega o peso de uma cidade inteira em um pequeno pedaço de metal preso ao peito? Aquele brilho prateado que para uns representa a esperança e para outros é apenas o centro de um alvo. Se você já sentiu que estava sozinho contra o mundo, defendendo o que é certo enquanto todos ao seu redor escolhiam o caminho mais fácil, você conhece o fardo de quem porta a lei. No deserto, onde o horizonte não tem fim e a moralidade é tão volúvel quanto a areia, a estrela de um xerife era muitas vezes a sua sentença de morte. A história da fronteira é escrita com sangue, mas os números contam uma verdade ainda mais cruel. Em cidades de mineração de rápido crescimento, a expectativa de vida de um homem da lei era, em média, de apenas 32 dias. 32 dias entre o juramento e a cova. Mas houve um homem que desafiou essa estatística, não apenas pela sua habilidade com o gatilho, mas por um detalhe oculto em sua conduta que mudaria para sempre a forma como os duelos seriam travados no território do Arizona. Uma tática tão brutal quanto eficaz que muitos consideravam uma traição ao próprio distintivo. O que você vai ouvir agora não é uma lenda de fogueira para assustar crianças. É o relato seco e impiedoso dos eventos ocorridos em Dry Gulch, onde a poeira se tornou vermelha e o silêncio da lei foi quebrado pelo rugido do chumbo quente. Esta é a crônica de um confronto onde a autoridade não foi imposta por palavras, mas pelo peso morto de quem ousou desafiá-la. O sol de meio-dia em Dry Gulch não era apenas calor, era uma punição. Cassian Hart caminhava pela rua central, e o som de suas esporas era o único metrônomo naquela cidade fantasma. Cassian não era um homem de grandes estaturas, mas sua presença preenchia o espaço como uma tempestade iminente. Sua estrela de prata, polida até refletir o sol como um espelho, brilhava contra o couro gasto de seu colete. Ele chegara a Dry Gulch com uma missão simples: restaurar a ordem em um lugar que a esquecera há muito tempo. O cenário era desolador. Dry Gulch fora outrora uma promessa de riqueza, mas agora era o covil de Belmont Cross. Belmont, conhecido como o açougueiro, não era um fora da lei comum. Ele era um ex-caçador de recompensas que percebera que era muito mais lucrativo criar o crime do que combatê-lo. Ele e seu bando de desertores haviam transformado a cidade em um entreposto de gado roubado e armas contrabandeadas. A lei para Belmont era algo que se comprava ou se enterrava. O problema inicial de Cassian era a desvantagem numérica. Ele estava sozinho e Belmont tinha pelo menos 12 homens prontos para matar por um punhado de dólares. O confronto começou na periferia, perto dos antigos currais. Belmont enviou 3 de seus homens para dar as boas-vindas ao novo xerife. Eles esperavam um sermão sobre justiça e uma tentativa de prisão. Mas Cassian Hart não viera para conversar. Sua primeira solução foi a antecipação estratégica. Em vez de esperar o saque, Cassian utilizou o reflexo de sua própria estrela de prata para ofuscar o batedor principal por uma fração de segundo. Foi o tempo necessário. 3 disparos, secos e precisos, ecoaram pelo vale. Antes que a fumaça se dissipasse, os 3 homens de Belmont estavam no chão. Cassian não disse uma palavra. Ele apenas recarregou seu revólver e continuou sua caminhada em direção ao centro da cidade. Foi uma demonstração de que a lei em Dry Gulch agora tinha dentes. Eu sei que você consegue sentir a tensão no ar, o cheiro de pólvora misturado ao suor e à poeira. É essa imersão, esse respeito pela dureza do Velho Oeste, que nos une aqui no Faroeste Contado. Se você é um daqueles que entende que a justiça exige um preço alto, deixe o seu like agora. É esse apoio que permite que continuemos trazendo essas narrativas épicas para você. Mostre que sua honra está em dia e deixe sua marca. Só que é aqui que as coisas se complicam, porque Belmont Cross não era um homem que se intimidava com a perda de alguns capangas. Pelo contrário, a eficiência de Cassian despertou nele algo pior que o ódio:
o interesse profissional. O que ninguém te conta é que Belmont e Cassian tinham um passado compartilhado nas guerras territoriais. Eles conheciam os truques um do outro. E Belmont sabia que Cassian tinha uma fraqueza que nenhum distintivo poderia esconder. Um jovem ajudante chamado Toby Finch, que Cassian tentava proteger a todo custo. O novo problema surgiu quando Cassian chegou à praça principal. Ele encontrou Toby amarrado ao poste de amarração de cavalos, bem em frente ao salão. Belmont não estava à vista, mas sua voz ecoava de trás das portas duplas de madeira. Ele ofereceu um acordo. Cassian entregaria suas armas e deixaria a cidade, ou Toby seria o primeiro a sentir o calor do chumbo. As apostas morais haviam subido. O xerife estava diante do dilema clássico: a vida de um inocente ou a integridade da lei que ele jurara defender. A nova solução de Cassian foi um ato de audácia pura. Ele percebeu que Belmont estava usando o prédio do banco ao lado do salão como cobertura para seus atiradores de elite. Em vez de se render, Cassian usou uma carga de dinamite que confiscara dos mineradores na entrada da cidade. Ele não a lançou contra o salão, mas contra a torre de água que ficava acima do banco. O impacto foi devastador. Milhares de litros de água e detritos desabaram sobre o teto do banco, neutralizando os atiradores e criando uma cortina de caos e lama na rua principal. No meio da confusão, Cassian correu não para se esconder, mas para libertar Toby. Com uma precisão cirúrgica, ele cortou as cordas enquanto disparava contra as janelas do salão, mantendo o bando de Belmont acuado. Ele conseguira salvar o rapaz e desestabilizar a posição defensiva do inimigo em um único movimento mestre. Mas o preço da manobra foi a sua própria exposição. No momento em que Toby corria para a segurança dos becos, Belmont Cross saiu pelas sombras do salão. Ele não usava um rifle, mas uma espingarda de cano cerrado. O disparo atingiu a lateral da perna de Cassian, derrubando o xerife na lama espessa que agora cobria a rua. A estrela de prata, antes brilhante, estava agora suja de barro e sangue. Belmont caminhou lentamente em direção ao homem caído, o som de suas botas pesadas anunciando o fim. Ele ria, vangloriando-se de que a lei era apenas uma ilusão que morria no momento em que o chumbo encontrava a carne. Cassian, caído, olhou para o céu de Dry Gulch e sentiu o peso do fracasso. Ele estava ferido, cercado e sua principal vantagem tática havia sido gasta. A tensão no ar era quase sólida. O bando de Belmont começou a emergir das ruínas do banco e do salão, formando um círculo de morte ao redor do xerife ferido. O confronto final não seria mais uma questão de estratégia, mas de resistência pura. O momento da verdade estava chegando, e a promessa de um duelo épico, sob o sol escaldante, estava prestes a ser cumprida da forma mais sangrenta possível. O silêncio em Dry Gulch era agora mais pesado que o próprio calor. Cassian Hart sentia o gosto ferroso do sangue e a umidade fria da lama contra o rosto. Ao seu redor, as botas dos homens de Belmont Cross formavam um círculo de couro e desprezo. Ele podia ouvir a respiração ofegante de Toby Finch, escondido em algum lugar entre as sombras dos becos, assistindo à queda de seu herói. O brilho da estrela de prata estava ofuscado, e para quem olhasse de fora, a lei parecia ter sido finalmente enterrada sob a bota de um tirano. Belmont Cross parou a poucos passos, a espingarda de cano cerrado ainda exalando o odor acre da pólvora recente. Ele olhou para Cassian com uma mistura de triunfo e tédio. Para o Butcher, aquele era apenas mais um dia de trabalho na fronteira. Ele comentou, com a voz carregada de uma crueldade calma, que o problema de homens como Cassian era acreditar que o mundo se importava com o que era certo. No Oeste, ele dizia, o único direito que um homem possui é o de ser esquecido em uma cova rasa. Só que é aqui que as coisas se complicam, porque Belmont Cross não queria apenas o cadáver do xerife. O que ninguém te conta sobre aquele dia em Dry Gulch
é que Belmont tinha um plano muito mais sombrio para a alma daquela cidade. Enquanto Cassian estava caído, Belmont tirou do bolso um maço de documentos. Eram as escrituras de cada comércio, de cada pequena fazenda nos arredores de Dry Gulch. Ele revelou que os próprios cidadãos, movidos pelo terror, haviam assinado a transferência de suas vidas para ele em troca de não serem queimados vivos naquela noite. A traição não era apenas de Belmont contra a lei, mas da cidade contra o seu próprio protetor. O novo problema de Cassian Hart não era mais o ferimento na perna ou a desvantagem numérica. Era a descoberta de que ele estava sangrando por pessoas que já o haviam abandonado. A aposta moral agora atingia o seu ápice. Por que continuar lutando por um lugar que já se entregara à escuridão? Belmont riu, jogando um dos documentos sobre o corpo ferido de Cassian, desafiando-o a encontrar um motivo para puxar o gatilho mais uma vez. A nova solução de Cassian foi algo que nenhum manual de conduta poderia prever. Ele não apelou para a honra dos cidadãos. Ele não buscou misericórdia. Com um esforço que parecia sobre-humano, Cassian usou a própria lama que o sujava para ocultar o brilho da sua estrela. Ele percebeu que, para vencer o Butcher, ele precisava deixar de ser o símbolo reluzente da autoridade e se tornar a própria justiça cega e implacável que o deserto exigia. No meio da lama e do sangue, ele encontrou o apoio de que precisava em um trilho de ferro de um velho vagão abandonado perto dali. Usando o trilho como alavanca e escudo, Cassian conseguiu se impulsionar para cima em um movimento súbito e desesperado. Belmont, pego de surpresa pela vitalidade de um homem que deveria estar morto, disparou o segundo cano da espingarda, mas o chumbo quente apenas ricocheteou no metal pesado do trilho. O caos se instalou novamente. No meio da fumaça e dos estilhaços, Cassian não sacou sua arma principal. Ele usou a faca de caça que levava escondida na bota, um presente de um antigo batedor Apache. O clímax de Dry Gulch não foi um duelo clássico de 10 passos. Foi uma luta visceral na lama, onde o chumbo quente deu lugar ao aço frio. Cassian, movido por uma vontade que ultrapassava a dor física, conseguiu desarmar Belmont e imobilizá-lo sob o sol implacável. Os homens de Cross, vendo que o Butcher estava sob o fio da lâmina, hesitaram. A autoridade de Belmont era baseada apenas no medo, e naquele momento, o medo mudara de lado. Eles viram na figura suja e ensanguentada de Cassian algo que a pólvora não podia matar: a convicção. A entrega da promessa aconteceu quando Cassian, em vez de matar Belmont ali mesmo, o arrastou até o centro da praça, diante dos olhares envergonhados dos cidadãos de Dry Gulch. Ele rasgou os documentos de transferência diante de todos e, com a voz rouca, declarou que a lei não pertencia a um distintivo, nem a um homem, mas à coragem de quem se recusava a ser escravo. Ele não prendeu apenas Belmont, ele libertou a alma daquela cidade da sua própria covardia. Cassian Hart deixou Dry Gulch ao cair daquela tarde. Ele não levou agradecimentos, nem ouro. Levou apenas a sua estrela de prata, agora marcada por arranhões e cicatrizes de guerra, mas brilhando com uma luz que nenhuma lama poderia apagar. Ele provou que, no fim das contas, a autoridade real não vem do metal no peito, mas da disposição de sangrar pelo que é invisível. Eu agradeço por você ter cavalgado comigo até o desfecho deste confronto brutal entre a lei e o caos. Isso prova que você é parte do grupo seleto que entende que a verdadeira honra é forjada sob pressão. Se este mergulho nas entranhas de Dry Gulch trouxe valor para você, um like é o reconhecimento que mantém nossa jornada ativa. Se você ainda não está na nossa trilha, inscreva-se agora para receber essas crônicas de coragem 3 vezes por semana. Diga-me aqui embaixo, se você estivesse no lugar de Cassian e descobrisse a traição de quem você protege, você continuaria a luta ou deixaria a cidade queimar? Sua opinião é o que move nosso debate de parceiros. E não perca esta outra lenda que está surgindo agora na sua tela. A gente se vê no horizonte, parceiro.